Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito neste canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Pessoal, esses dias tem feito muito calor, né? Não sei aí onde vocês moram, mas eu tenho sofrido com o calor. E hoje tá uma ventania, o clima tá esfriando e eu tô muito feliz. Porque confesso pra vocês que eu adoro o frio. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês preferem o frio ou o calor? Deixa pra mim aqui embaixo nos comentários. Vocês estão vendo a ventania, né? Minha cortina tá balançando. Bom, mas agora vamos pro que interessa, gente, e bora pro caso de hoje. Bom, gente, Lauren Ashley Burke foi uma jovem nascida no dia 11 de agosto de 1989. Então estamos falando de uma autêntica leonina. A Lauren era uma pessoa alegre, generosa e sempre ficava feliz com o sucesso e realizações das outras pessoas. Ela nasceu e foi criada em uma charmosa e pequena cidade com menos de 100 mil habitantes, chamada Marietta, localizada no estado norte-americano da Geórgia. A Lauren era filha do casal James Burke e sua esposa Vivian Gershon. Ela foi muito feliz em sua infância e adolescência, sempre se destacou em todas as atividades que participou. A Lauren era uma pessoa muito criativa e adorava todas as matérias relacionadas a artes, desenhos e atividades recreativas. Os seus pais eram muito amorosos e não existem relatos de incidentes envolvendo a garota em toda a sua vida. Inclusive, ela estudou bastante e se formou com louvor na Walton High School, e suas notas foram boas o suficiente para escolher onde estudaria o seu ensino superior. No final das contas, ela decidiu se matricular em uma universidade chamada Auburn University, que fica localizada no estado do Alabama, a cerca de 200 quilômetros de distância da cidade onde ela nasceu. Ela se mudou para a hospedagem estudantil, mas visitava regularmente os seus pais na Geórgia. É evidente que ela era destaque positivo em todas as matérias e estava estudando para tirar 2 diplomas, um de bacharel em arte e o outro de bacharel em design gráfico. Além dos 2 cursos superiores, ela também fazia parte de uma irmandade chamada Delta Gamma. Além de manter as suas notas em dia, ela se organizava para equilibrar seus estudos com o lazer, e então se tornou uma jogadora oficial do time de lacrosse da universidade. Para quem nunca tinha ouvido falar neste esporte, gente, lacrosse é um jogo de equipe, jogado com um taco que possui uma rede na ponta. Os jogadores usam a cabeça do taco para passar a bola e atirá-la ao gol. Esse esporte é muito conhecido e praticado principalmente na costa leste dos Estados Unidos e também no Canadá, e tem como origem os povos originários nativo-americanos. Bom, mas voltando agora para Lauren, ela confidenciou aos seus pais em uma de suas visitas que estava pensando seriamente em seguir carreira nas áreas de fotografia profissional e também marketing digital. O que ela não sabia até aquele momento é que, infelizmente, nenhum de seus sonhos se tornaria real, porque algo terrível estava prestes a acontecer. A confusão toda teve início na noite do dia 4 de março de 2008. Algumas pessoas relataram que ouviram 2 disparos seguidos, quase que ao mesmo tempo, instantaneamente. Testemunhas avistaram o momento em que a moça saltou de um veículo em movimento e as suas únicas vestimentas eram um par de meias, que ainda estavam em seus pés. A jovem ficou alguns segundos caída na via Alabama 147 entre as avenidas Lee Road 72 e US 280. Mesmo ferida, fraca e chorando bastante, a vítima conseguiu se levantar com uma das mãos. Ela tentava esconder o seu corpo e com a outra ela acenava pedindo ajuda
a alguns carros que passavam pelo local. Teve um ou outro carro que fizeram o retorno para voltar até onde a garota estava e então ajudá-la. Quando essas testemunhas chegaram de volta, a vítima estava no chão novamente. Ela estava de costas e no meio da estrada. Ao se aproximarem, eles perceberam que ela chorava baixinho e respirava pesadamente com bastante dificuldade. Uma mulher relatou que percebeu que a garota estava respirando muito lentamente e parecia ofegante. As autoridades receberam uma chamada de emergência por volta das 9 horas daquela noite, e os socorristas fizeram todo o possível para salvar a vida da jovem. Ela foi encaminhada para o hospital mais próximo, que naquela região era o East Alabama Medical Center. O hospital registrou a entrada de emergência exatamente às 9h25, ou seja, demorou pouco mais de 20 minutos para a ambulância chegar ao pronto-socorro. Infelizmente, apenas alguns minutos depois, a vítima foi declarada morta pelos médicos de plantão. Os profissionais explicaram que os disparos causaram uma hemorragia incontrolável e essa foi a causa do óbito. As autoridades rapidamente entraram nesse caso e a garota foi identificada. Ela era a estudante universitária Lauren Ashley Burke, de 18 anos de idade. E todos queriam saber o que é que tinha acontecido com aquela brilhante estudante. Os investigadores rapidamente começaram a ligar ali os pontos, isso porque era por volta das 9h40 da noite, quando a polícia respondeu uma outra ligação. Mas, nessa ligação, o denunciante falou sobre um carro que estava pegando fogo no estacionamento do campus da Universidade Auburn. O incêndio foi controlado e os oficiais encontraram no banco do motorista um projétil calibre 38. Os policiais buscaram o registro do veículo e chegaram até um homem chamado James Burke. O Sr. James, assim que recebeu a ligação da polícia, viajou imediatamente para o Alabama e foi direto para a faculdade. Chegando lá, ele se encontrou com os investigadores e esclareceu que era mesmo o proprietário daquele carro e tinha emprestado o automóvel para sua filha, para que ela pudesse transitar ali com mais agilidade e pudesse visitar os seus pais na Geórgia com mais frequência. O Sr. James foi informado de toda a situação e, bastante emocionado, fez o reconhecimento do corpo da sua filha Lauren. As investigações prosseguiram e, no momento em que falavam com as testemunhas, os oficiais descobriram que uma das pessoas que presenciou toda a ação tinha uma informação muito, mas muito importante. Um homem contou aos investigadores que depois que a jovem pulou do carro em movimento, o motorista do carro em questão parou alguns metros à frente antes de acelerar o veículo e fugir do local. Essa testemunha descreveu todas as características do carro e também algumas características sobre o misterioso motorista. Essas informações foram muito importantes para solucionar esse caso. Isso porque 3 dias depois, no dia 7 de março de 2008, um policial chamado Dale Richards percebeu um veículo saindo de uma área de construção civil e entrando muito acima da velocidade permitida na rodovia Alabama Highway 80. O policial ligou a sirene e foi atrás do apressadinho. O veículo parou e, enquanto o policial entrava em contato ali com a central, ao descrever as características do possível suspeito, ele foi informado que os investigadores do caso da Lauren estavam procurando por alguém com aquelas mesmas características e que qualquer pessoa com atitudes suspeitas em toda a região estavam convidados a comparecer à delegacia para falar com os policiais. O oficial Dale então pediu que o motorista saísse do carro, mas a essa altura o suspeito já tinha desconfiado de que seria descoberto. Então, além de não sair do veículo, ele rapidamente acelerou e fugiu do local, dando início a uma perseguição cinematográfica, daquelas assim de filme de ação mesmo. O suspeito fugiu pela Summerville Road e a perseguição envolveu 4 policiais distribuídos em 2 motos e um veículo.
A verdade é que o motorista fugitivo não era muito bom nisso não, viu gente? Porque ele saiu da estrada várias vezes e quase capotou o carro também em vários pontos da rodovia. Ele era meio barbeirão, tá? Faltava cerca de 1 quilômetro para chegar no acesso a Glenwood School quando o motorista parou de repente o carro no meio da estrada e abriu a porta. Com isso, ele conseguiu derrubar um dos policiais que estava de moto e teve tempo de correr para a floresta. O homem foi alcançado pela polícia e detido na sequência. E foi assim, dessa maneira cinematográfica, que os policiais prenderam Courtney Lockhart. Bom, pessoal, Courtney Laurel Lockhart nasceu no dia 20 de outubro de 84. Portanto, temos aqui um libriano, né, gente? Não existem muitas informações sobre a infância e adolescência do Courtney, mas o que se sabe é que seus pais sempre tiveram problemas com bebidas. Então o garoto teve que meio que se virar sozinho desde muito cedo. Ele não teve boas notas no ensino médio e por isso não conseguiu ingressar na faculdade. No final das contas, no ano de 2003, quando estava com 18 para 19 anos ali, ele ingressou nas Forças Armadas norte-americanas. E no ano seguinte, ou seja, em 2004, ele foi enviado em missões para a Coreia do Sul e também para o Iraque. Mas o rapaz não tinha bom comportamento e estava sempre, mas sempre mesmo, envolvido nas mais diversas confusões que vocês possam imaginar. Tanto que cerca de 2 anos depois, no primeiro semestre de 2006, ele foi preso por fumar algumas coisinhas diferentes e também teve acusações de agressão e ameaça a outros soldados. Ele até teve uma chance de cumprir suas obrigações com o tribunal militar e depois regressar às atividades, mas para complicar ainda mais a sua situação, o Courtney teve várias faltas injustificadas e agrediu um policial em serviço. Como consequência, ele recebeu alta desonrosa e foi expulso do exército em dezembro de 2006. E como já sabemos, menos de um ano depois, em março de 2008, os caminhos do jovem problemático se cruzaram com os caminhos da sonhadora e estudiosa Lauren Burke. Então, gente, voltando ao dia em que o Courtney foi preso após a perseguição policial, os oficiais revistaram o seu carro e encontraram o telefone celular e o iPod da Lauren. Além disso, havia ainda uma camiseta toda manchada e cartuchos de bala 38. O Courtney não tinha muito medo da polícia, prisão e nem nada do tipo, então em poucas horas ele admitiu ser responsável pelo falecimento da Lauren. Ele explicou como tudo aconteceu e também confessou diversos outros crimes. O fato é que a partir de fevereiro de 2008, ele começou uma onda de crimes. O investigador principal do caso disse que já esperava pelo discurso vitimista do acusado. O Courtney se declarou uma vítima da sociedade, vítima do sistema de justiça nacional e também acusou o exército de ser uma instituição desigual, opressora e todas essas coisas. Ele disse também que foi expulso de forma injusta e que o problema do mundo são os outros e não ele. O Courtney alegou ainda que não conseguia arrumar emprego e que por isso acabou se inclinando para as coisas erradas. Essa versão foi desmentida mais tarde porque ficou comprovado que ele tinha participado de diversas entrevistas de emprego na região do Alabama e também no estado da Geórgia, mas todas as vezes que o recrutador informava que a vaga poderia contar com trabalhos braçais, o Courtney dava um jeito ali de sair fora do processo seletivo e picava a mula. Ele admitiu que seus crimes aconteceram entre os estados do Alabama e Geórgia e contaram com assaltos, roubos de carro e coisas do tipo. Ele sempre agia da mesma maneira. Ele escolhia uma mulher distraída e a abordava, enquanto ela entrava em seu carro em um estacionamento qualquer. Ele usava uma arma para convencer a vítima a entregar todos os pertences. Em relação ao caso da Lauren, ele explicou que no dia 4 de março de 2008, ficou o dia todo no campus da universidade procurando pessoas para roubar. Por volta das 8 horas da noite,
ele avistou uma linda jovem caminhando no estacionamento em direção ao seu Honda Civic preto. Ele fez a abordagem e utilizou uma arma para obrigá-la a entrar no carro com ele. A Lauren rapidamente abriu a sua carteira e ofereceu $200 para que ele a deixasse ir, sem ferimentos. Mas ele recusou a oferta. Ele então dirigiu o carro da vítima com uma mão e com a outra ele apontava ali o objeto para ela e ordenava o que ela deveria fazer. Tão logo eles saíram do campus da universidade, ele ordenou que ela se despisse. O Courtney afirmou que deu esses comandos apenas para que ela não tentasse fugir do veículo, alegando que ela não seria capaz de correr pelas ruas naquelas condições. Já para os promotores desse caso, a verdade é que ele estava muito mal intencionado sobre isso. Ele tinha sim a intenção de fazer aquilo que vocês já estão imaginando. Bom, o Courtney Lockhart dirigiu por aproximadamente 30 minutos e ficou o tempo todo reclamando da vida, do desemprego e dos militares. No meio disso tudo, a Lauren se ofereceu para ajudar o rapaz, dizendo que seu pai conhecia alguns gerentes de empresas e que faria o possível para ajudá-lo a encontrar um emprego e mudar totalmente de vida. Mas o próprio Courtney admitiu que ficou muito bravo ao ouvir isso. Ele ficou se perguntando quem era aquela menina para querer arrumar um emprego para ele. Não era isso que ele queria. Ele ficou ofendido com isso e até agora eu confesso que eu não consegui entender o porquê. Mas enfim, né? Ele não queria um emprego, isso era óbvio. Bom, no meio do trajeto, enquanto eles estavam na rodovia Alabama 147, o namorado da Lauren ligou para perguntar se ela estava bem, porque ele viu que ela estava online, mas não estava respondendo suas mensagens de texto. O Courtney permitiu que a jovem atendesse ao telefone, mas a Lauren teve que mentir e dizer que estava tudo bem e que em breve falaria com ele de novo. Alguns minutos depois, a Lauren Burke tentou escapar abrindo a porta do passageiro e pulando para fora do veículo em movimento. Mas antes que ela completasse a manobra, o agressor puxou o gatilho. Courtney afirmou em sua confissão que o disparo foi acidental. Mas é óbvio que ninguém acreditou nisso. Ele parou o carro alguns metros à frente para olhar para trás porque não acreditou que ela tinha mesmo feito aquilo. Na sequência, ele voltou rapidamente para o campus da universidade e colocou fogo no carro. Courtney Lockhart foi acusado de latrocínio, que é roubo seguido de morte, sequestro e tentativa de violação íntima. Ele se declarou inocente por motivo de insanidade mental. De acordo com os advogados da defesa, o acusado sofria de transtorno de estresse pós-traumático por conta de seus anos de trabalho no exército. O tribunal encomendou uma análise com um profissional a serviço do Estado e essa alegação foi absolutamente, totalmente refutada. E então, gente, o caso foi a julgamento que teve início em novembro de 2010. A defesa apresentou ao júri um novo psicólogo que afirmou que, embora o Courtney não tenha sido 100% diagnosticado com o transtorno de estresse pós-traumático, ele apresentava sim alguns sintomas relativos a esse transtorno em razão da longa exposição aos combates. O psicólogo alegou ainda que o acusado era imaturo e incoerente em suas ações. A defesa alegou ainda que o disparo foi totalmente involuntário. Os promotores, por outro lado, argumentaram que o réu sequestrou e tentou violar a intimidade da vítima e depois atirou contra ela propositalmente. Os promotores avançaram um pouco e tentaram apresentar ao júri os detalhes sobre a dispensa desonrosa do acusado do serviço militar e também as provas relacionadas aos outros crimes. Mas o juiz recusou essa estratégia. A batalha no tribunal criminal teve duração de quase 3 meses. Por fim, o júri finalmente se retirou e, após quase 3 dias de deliberações, voltou com seu veredito. Courtney Lockhart foi considerado culpado de roubo, sequestro e homicídio capital. Entretanto, o tribunal do júri considerou que não ficou comprovada a intenção do réu de violar a intimidade da vítima. Por isso, ele foi absolvido desta acusação. Existe um detalhe muito curioso sobre a sentença do Courtney, viu, gente? O júri recomendou ao juiz do caso que sentenciasse o acusado
a pena de prisão perpétua. Entretanto, até a data da gravação deste vídeo, o estado do Alabama é um dos poucos estados dos Estados Unidos em que a legislação permite que o juiz ignore totalmente a recomendação do júri. E foi exatamente isso que aconteceu. O juiz Sr. Jacob Walker anulou a decisão do júri e no dia 2 de março de 2011 sentenciou Courtney à pena capital. O juiz pegou a defesa de surpresa e durante o seu pronunciamento ele esclareceu que tomou essa decisão porque, embora ele tenha rejeitado que a promotoria apresentasse as provas dos outros crimes para o júri, naquele momento ele estava proferindo a sentença levando em conta todo o histórico criminal do homem e também todo o histórico de conduta negativa que estava arquivado nos processos do Tribunal Militar. O juiz garantiu ainda que as circunstâncias do sequestro davam base para essa decisão, porque a vítima estava sozinha, desarmada e dentro de um campus de uma prestigiada universidade, um lugar que ela deveria se sentir segura e protegida. O juiz terminou dizendo que, se não bastasse tudo isso, a jovem teve ainda que entrar em seu próprio carro com uma pistola apontada para sua cabeça e ainda foi humilhantemente obrigada a tirar as suas roupas. Imediatamente após essa audiência de sentença, os advogados de defesa recorreram ao Tribunal de Apelações Criminais do Alabama. 2 anos depois, em agosto de 2013, o tribunal julgou o recurso e manteve tanto a condenação quanto a sentença. O tribunal declarou que a decisão do juiz Jacob Walker foi isenta de influência de paixão, preconceito ou qualquer outra razão arbitrária. Em abril de 2014, Courtney Lockhart apelou para a Suprema Corte do Alabama. A Suprema Corte negou a petição em setembro de 2014 e no ano seguinte, em janeiro de 2015, a defesa tentou outro recurso na Suprema Corte dos Estados Unidos. 3 meses depois, a Suprema Corte dos Estados Unidos negou a audiência. Uma instituição chamada Equal Justice fez todo o possível para evitar a pena capital. Eles tentaram recursos em 2016, 2017 e, por fim, conseguiram audiências nos Supremos Tribunais em 2019. Os novos advogados alegaram que os defensores que ampararam ali o réu foram incapazes de montar uma defesa minimamente aceitável e nem sequer conseguiram demonstrar como o trauma vivido no exército tinha influenciado as ações do condenado. Entretanto, o procurador-geral do Alabama afirmou que não havia dúvidas sobre o brilhante trabalho da defesa e defendeu que as investigações aconteceram de forma isenta e totalmente transparente, respeitando todos os direitos do acusado. Os novos advogados então voltaram lá para o juiz Jacob Walker e fizeram um pedido para anulação da pena capital, mas o juiz manteve a sua decisão. Novos pedidos foram feitos, mas por fim, em 2022, as respostas do tribunal já tinham retornado negativas e todos os recursos foram esgotados. E então, o Courtney Lockhart, com 37 anos de idade, segue detido no Centro Correcional Holman, aguardando o agendamento da data da sua execução. E esse caso segue bem na contramão de um outro caso que eu acabei de contar para vocês, onde o juiz deu uma aliviada ali na barra do réu. E se você não assistiu, eu vou deixar aqui embaixo em um comentário fixado o link deste vídeo para que você possa assistir. Mas é isso, pessoal, é lógico que eu quero saber a opinião de vocês. Eu sei que vocês têm muito a me dizer, então deixa para mim aqui embaixo também nos comentários, que eu vou ler comentário por comentário de todos vocês. Bom, esse foi o caso de hoje. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.